Hoje o tema é a sede insaciável. Eu acho que todo mundo conhece, né, a história da mulher de Samaria, que se encontra em João 4, João capítulo 4, uma mulher de Samaria. Por que eu coloquei o tema a sede insaciável? Acredito que todos nós aqui temos sede por algo. Temos sede e sentimos prazer por alguma coisa ou algum motivo. E muitas vezes nos encontramos vazios. Nos encontramos num momento que você se sente fraco, você se sente vazio, necessitando de alguma coisa ou percebendo que lhe falta algo. Vamos abrir lá em João, capítulo 4. E vamos ler essa história do verso 1 ao verso 26. Amém? Possamos ler. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar. Sicar, tá certo? Perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sentou o judeu, pede de beber a mim? Sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-lhe de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto dissesse a verdade. Agora a verdadeira adoração diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram que lhe estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Te perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu contato, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Então, essa é a história da mulher de Samaria. A Samaria. A lei da cidade de Samaria. E aí eu começo com algumas perguntas bem simples. Perguntas simples. Por que a mulher foi à fonte? Eu queria lhe perguntar por que, o que você acha? Por que ela saiu da cidade e foi até a fonte? Buscar água. Breno, está correto. Alguém está dando a resposta? Ok. Por que a mulher foi à fonte? Buscar água, assim diz o verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Sim, ela foi atrás de água. Agora, do que ela precisava? Se ela foi atrás de água, ela precisava de água. E aí o que a gente pode tirar disso? Ela saiu, só baixa um pouquinho. Se ela saiu da sua casa, da sua cidade, atrás de água, foi até o poço ali, porque precisava de água. Você veio aqui para a igreja atrás de quê? De água. Da verdade, da água, da vida e de Jesus. Tá certo. Você veio atrás de Jesus. Você veio da graça. Você veio atrás da salvação. Você veio atrás da misericórdia, da redimissão dos pecados. E a mulher, ela estava precisando da água, por isso que ela foi até a água. Se você veio até a igreja para se encontrar com Cristo, você estava precisando de Cristo. Então, esse tem que ser o nosso porquê. A mulher, por que você foi até a fonte? Porque eu precisava de água. Por que você está seguindo a Cristo? Porque eu preciso de Cristo. Se ela estava necessitando, é porque ela estava com falta. Quando a gente sente aquele vazio, a gente tem que procurar a Jesus. Ir atrás da fonte que é Jesus. Que Ele nos dará a água viva. E aí a pergunta que devemos fazer: estamos procurando essa fonte de água viva todos os dias de nossa vida? Ou procuramos a fonte só no momento que é bom para nós? Isso me lembra uma frase que diz: eu não vou para a igreja hoje, né? É por algum motivo, é porque eu não preciso, eu faço isso. É alguma coisa assim. E aí a pessoa fala: lembrei, não é isso. Ela diz: eu não vou para a igreja hoje, mas eu posso assistir uma pregação online. E aí uma pessoa responde: então quando estiver com fome, assista a MasterChef. Né? É um tapa. É um tapa, mas não deixa de ser verdade. Muitas pessoas dizem: eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Mas
A igreja é um local de comunhão, não só com Deus, mas com os irmãos. E quando você vem, você não vem só adorar a Deus, você também vem ajudar o irmão que necessita. Você se enche, como eu já disse aqui, a igreja, ela não é só um hospital, mas é um hospital onde os pacientes ali, né, ajudam um ao outro. Aqui não é um local de só dar, mas de receber. E não é só um local de receber, mas de dar. Você se enche em casa e vem para a igreja no sábado, ou na quarta, no domingo, e entrega ao irmão tudo que você recebeu em casa. Então aqui é um local de comunhão entre irmãos também, entre Deus. Você tem que ter amor com os dois. Ame o próximo como a si mesmo, e acima de tudo, ame a Deus acima de todas as coisas. Vamos lá. Outra pergunta. Mas antes dessa pergunta, vamos ler o verso 10? Respondeu assim. Respondeu Jesus: se conhecerás o nome de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva? A pergunta é: ela conhecia quem era Jesus? Ela não conhecia quem era Jesus. E ele disse o quê? Se tu soubesse quem eu sou, você pediria água viva. Você conhece a Jesus? É a pergunta que eu faço. Você conhece a Jesus? Você diria que conhece? Você conhece a Jesus? Amém. Que a gente possa conhecê-lo, como disse o Breno, lutar para conhecê-lo cada dia mais. Se a gente conhecer Cristo de verdade, a gente pede água, porque a gente reconhece que Ele é Deus, Ele é o Cristo. Agora, se a gente olhar como essa mulher olhou naquele momento, só como um judeu que vinha de Jerusalém, nada podemos pedir. A gente lê os versos. Ela disse que sabia que o Cristo viria, mas ela não sabia que o Cristo era Deus, ou que o Cristo era Jesus. E existem muitas pessoas hoje que vêm para a igreja ou dizem conhecer Jesus, mas conhecem só por falar, só de ouvir, mas nunca tiveram um encontro ali. E aí eu lhe pergunto: se você conhece a Jesus só por ouvir e nunca teve ali um toque, você poderia chegar a Jesus e dizer: dai-me de beber da água viva? Não. Você tem que conhecer Jesus, olhar para Ele e dizer: eu lhe conheço e eu lhe peço água viva. Vamos ler o 13 e o 14. Diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será naquele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Muitas pessoas hoje têm um pequeno problema, um erro. Você já se sentiu vazio? Se sentiu como se estivesse faltando algo? Esse é o problema. Muitas pessoas, já foi dito que o ser humano ele precisa adorar algo. Não só adorar, mas também ele precisa viver com pessoas. Ele não pode viver sozinho, sem adorar e sozinho, solitário. Ele tem que conviver com pessoas e também ter um Deus da adora. E a gente adora o Deus verdadeiro, que é Cristo Jesus. Só que muitas pessoas eles
sentem esse vazio e procuram outras fontes de água. Ela foi atrás de uma fonte. E Jesus olhou para ela e disse: se tu tomar dessa fonte, tu terás sede novamente. E quando uma pessoa está triste, ela vai beber, ela vai para o cigarro, ela vai para locais que preencham ela do prazer deste mundo. E aí logo depois ela se frustra e acaba voltando de novo, quando se sentir triste de novo. Ela toma água, se sacia, depois tem sede de novo e volta àquela mesma coisa. E assim é a vida toda, uma vida que não é eterna. Agora, se você tirar essas fontes e chegar na fonte da vida eterna, que é Jesus, conhecer Ele de verdade, dizendo: eu te conheço, eu quero a água viva, e Ele lhe der, você terá água, bastante água, muita água, e você será como uma fonte a jorrar. Toda a palavra que você levar, toda a palavra que você lê da Bíblia, você vai estar se enchendo. E você não precisará, como disse a mulher, ela disse: me dê esta água para que eu não precise sair da minha casa para ir até essa fonte e tirar água novamente. Você não vai precisar voltar para locais mundanos ou para prazeres. Esses prazeres que dizemos nos saciar são como prisões que nos prendem cada vez mais. Prisioneiro não é aquele que está proibido de fazer algo. Prisioneiro não somos nós. Que muitos olham e dizem: você está limitado, você é limitado, você está cheio de limites, como disse no PG ontem. O ser humano não gosta de limites. Você não pode beber, você não pode ir para a festa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olhe bem, eu posso tudo, mas nem tudo é lícito. Eu posso tudo, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Eu sou livre, porque eu posso fazer mesmo com esse limite. Agora, chegue uma pessoa e diga: pare de beber. Uma pessoa que é viciada, uma pessoa que bebe, uma pessoa que faz seus prazeres, pare de fazer isso por um dia. Ela fica louca. Talvez um dia não seja o suficiente, mas 2, 3 ou até uma semana. Essa pessoa, ela é presa ao prazer. E toda hora ela vai se sentir vazia e vai procurar de novo essa fonte. Vai sair de sua casa e vai atrás. E esse é um dos maiores erros de muitas pessoas. E Jesus, ele liberta, porque a verdade nos libertará, como diz Afonso. Então, Jesus, conhecereis a verdade nos libertará. Oi? Você está arrasando. Só que aí tem uma coisa. Essas fontes que a gente se alimenta todo dia, elas nos alimentarão só enquanto estivermos vivos. Aqui nessa vida, nessa vida limitada. Só que a fonte que Jesus nos der, ela, como diz aqui no verso, é a vida eterna. Ela nos servirá até a vida eterna, então ela não acabará nunca, pois Jesus é eterno. E a palavra dele é eterna. E outra é fonte a jorrar. Você tem que ser como fonte a jorrar. Você tem que jorrar água para o próximo. Levar a mensagem ao próximo. Chegar ao outro e dizer: eu bebi da água, eu tomei da fonte da água da vida. E eu mostrarei o caminho até esta fonte. Continuar. A pergunta, que eu já fiz: você já se sentiu sozinho? E aí eu queria contar uma história minha.
que aconteceu comigo recentemente. Aconteceu comigo e eu estava andando com o Afonso, que a gente foi deixar Marlon. E Marlon e Afonso, eles chegaram em mim e disseram: você está bem? E aí eu falei: estou bem. Só que dentro eu não estava bem. Por dentro eu não estava bem. Não era aquela vontade de chorar, não era aquela vontade de estar sentindo tristeza por algo que aconteceu, ou algo tipo mais. O que eu estava sentindo era muito vazio. Que estava me afetando cada dia mais. Eu percebi que as minhas orações não estavam sendo como deveriam ser, como eram. Eu estava sentindo as minhas orações fracas. E muitas vezes eu falava uma coisa e não conseguia completá-la. Às vezes minha cabeça dava um branco e eu esquecia totalmente, como eu tivesse voltado ao iniciante. Eu lembro que eu vim quarta-feira louvar os hinos e eu senti uma seca, eu senti uma sensação que eu não estava adorando de uma forma boa. E eu olhava para os irmãos e sentia uma sensação de vazio. Que ninguém ali estava em conexão e eu não estava adorando. Estava diferente o ambiente. E aí eu acabei indo para cá, eu acabei indo com o Afonso e o Marlon, eles perguntaram se eu estava bem, eu falei que estava. Só que depois eu desabafei com o Afonso e falei: Afonso, eu estou preocupado, porque eu estou vendo a situação que a igreja está, e eu estou ficando preocupado. Veio, ficou mal, e eu não sei dizer porquê, mas não está indo para a igreja. Janaína não aparece muito, ela agora não pode sair muito. Os estudos não estão acontecendo porque justamente as minhas duplas não podem sair. Os irmãos não querem pregar mais também, por algum motivo. E a gente está se esforçando, a gente está tentando mudar as coisas na igreja, só que por mais que a gente tente mudar, eu estou vendo que, de alguma forma, os irmãos estão... Eu estou vendo a situação e está piorando. Infelizmente, quando cheguei quarta-feira com esse pensamento, eu olhei e só vi Carinho, Breno e Marlon. Eu fiquei meio assim, eu fiquei meio, né? E aí, eu não estava me sentindo bem. Quando eu cheguei em casa, eu fui falar com uma amiga minha, e eu falei para ela, eu desabafei como é que eu estava, como eu estava mal, e aí, que eu estava me sentindo vazio, então ela falou: pode ser algo que você não esteja fazendo, que deveria estar. E eu pensei, pode ser, mas também Afonso me contou outra coisa e eu fiquei, qual será? Porque Afonso ele falou: a gente está tentando mudar coisas nessa igreja que não foram mudadas no passado, e o inimigo ele pode estar tentando atacar. E aí, quando eu terminei de conversar com essa pessoa me ajudou bastante. Ela me deu conselhos. Nesse dia eu dei conselhos para ela também, que ela estava mal. Ela estava pensativa com algumas coisas que eu acontecido com ela, com algumas coisas que eu falado para ela. E aí eu me ajoelhei e orei, mesmo que às vezes eu travasse, mesmo que às vezes eu me desse um branco e não soubesse o que falar. Isso me deixou triste, porque toda vez que eu orava, seja no almoço, no café, na janta, na igreja mesmo, em qualquer lugar,
não sabia mais orar. Era uma coisa que eu ficava, inclusive eu fiquei com medo de vir para aqui hoje. E não sabia orar. E aí eu cheguei lá em Ivó, e eu estava fraco, eu percebi, porque eu cheguei lá em Ivó, estava eu e minha mãe ajeitando a casa, e a gente colocou o hino, e o Zico que estava tocando, eu não olhava e pensava, esse hino está me tocando, mas minha mãe me dava vontade de chorar. Era como viesse aquele negócio lá de dentro, assim, como estivesse tocando, mesmo que eu não estivesse prestando tanta atenção, que não fosse o meu motivo de ter ligado a televisão. E aí eu fiquei triste, eu estou vazio. E aí nesse exato dia, eu me deitei na cama e pensei, Jesus, me ajuda. E aí quando eu estava perto de dormir, não sei porquê, a história da mulher de Samaria veio à minha cabeça. E eu disse, já sei o que eu vou pregar. Afonso sempre tinha perguntado, vai pregar o quê? Aí eu falei, rapaz, estou procurando, não encontrei, não sei nem o que eu vou pregar. E aí Afonso estava só perguntando, sei, zerado. E aí do nada eu boto a cabeça no travesseiro, fecho meu olho, do lado da mulher de Samaria. Que a gente, quando se sentir mal, se sentir seco, a gente possa pedir água a Deus para nos saciar. Vamos ler o verso 15? A mulher diz assim, disse a mulher, Senhor, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Se você está se sentindo vazio, olhe a Deus e diga, Deus, me dê essa água. Eu clamo a Ti, peço essa água. Será que estamos sendo igual a essa mulher? Agora, qual é um adorador de verdade? No verso 19 a 25, Jesus, ele fala, a papai me deu orar, ele fala que os adoradores de verdade são aqueles que adoram o Espírito e em verdade. Será que estamos adorando a Jesus de Espírito e em verdade? E ele diz, não é em Jerusalém que deve ser adorado. Não deve ser ali ou aqui, mas aonde estiverem adorando, pois o tempo já chegou. E os adoradores de verdade serão aqueles que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Verso 16 ou 18. Jesus, ele fala do pecado da mulher. A mulher diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, verdade. Porque já verso 5. E esse que tu tens não é teu marido. Jesus sabia justamente o pecado que ela tinha. Sabia de tudo que ela fez na vida. Mas mesmo assim, ela não era indigna de tomar da fonte da água da vida. O próprio Jesus apareceu para ela no momento que ela precisava, mesmo com os pecados que ela carregava. Então, mesmo que você tenha pecados, Jesus, ele aparecerá na sua vida no momento certo que você precisar daquilo. Ela precisava de água, foi atrás de água e encontrou Jesus. Se você precisa de algo, Jesus vai aparecer com aquilo que você precisa, porque Ele é o que você precisa. Agora, algo interessante, 26 a 30, está finalizando. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse,
Que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cantado, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, é o Cristo? Sairão, pois, da cidade e vieram ter com ele. Depois que ela tomou da água, ela foi à cidade e contou a todos. E estes vieram com ela até a fonte, até Cristo. Então, quando tomarem desta água, chamem a todos e digam: eu te levarei até a fonte que eu bebi. Amém? Então, os irmãos estão no pé. E assim, fazemos a oração. Fechando nossos olhos, nossas mãos e oremos. Senhor e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta vez que o Senhor me permitiu estar aqui no local santíssimo, Senhor, para pregar e assim ministrar e falar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, não só nos use hoje, mas nos use para sempre. Por favor, Pai, conhecemos a Ti, dizemos que conhecemos a Ti. E pedimos, Pai, a Ti, pois conhecemos, nos dai desta água, Senhor, para que a gente não tenha mais sede. Por favor, Senhor, que encha-nos de Ti este vazio que aqui sentimos. Como foi dito ontem, todos nós sentimos um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode encher esse vazio. Então, por favor, meu Pai, que tome o trono dos nossos corações. Que o Senhor seja a fonte da nossa água, que tivermos a jorrar para todos os outros. Por favor, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada família, cada membro e assim, cada irmão que não pôde vir e cada afastado, Senhor. Nos possa, Pai, nos reviver e assim, Pai, nos renovar. Que a Tua igreja esteja, Pai, conectada ao Pai, conectada ao Filho e ao Espírito Santo. Por favor, meu Pai, perdoa nossos pecados, nossas traições e nos mostra que a graça, Pai, ela é algo que a gente precisa. É algo que a gente não merece, mas necessita. Não merecemos pelo nosso pecado, mas pela misericórdia de Jesus. Então, por favor, Senhor, que possamos chegar à fonte e assim com nossos pecados, sabermos que mesmo com os nossos enfermidades, com os nossos pecados, com a nossa impureza, o Senhor nos oferece água viva. E que possamos, Pai, assim estender a mão e dizer: me dá desta água, dá-me desta água viva, Senhor. Por favor, Senhor, nos dá segurança para nossas casas. E assim te peço neste momento, em nome de Jesus, porque Ele falou: tudo que pedis ao Pai, peça em meu nome. Então, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Então, espere a volta, se não tem pensar. Afonso vai dar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. A igreja diz: